Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria enorme. Quero agradecer a Josi, Wesley, ao Summit Laticínio 2025, a essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, da minha jornada, da minha trajetória, porque eu acredito muito que gestão é o coração que pulsa todos os dias dentro de um negócio, que mantém o negócio de vocês pulsando. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Bom, o Wesley e a Josi vieram aqui, né, e falaram um pouquinho. E obrigada. E que responsabilidade, vem logo depois deles, que falaram de reforma tributária, com tantos números, tantos dados aí que a gente precisa aprender, mas que eles estão gerando essa oportunidade desse encontro, dessa ambiência, e o quanto a ambiência é igual à influência, e o quanto faz a gente se esticar. Eu sou consultora, meu nome é Cíntia Nobre, para quem não me conhece. Algumas carinhas eu conheço, mas tem muita gente de fora aqui, né? Eu estava ali fora conversando, que foi só que eu conheci lá de Ipanema. Muito legal conhecer a história. Seria muito bom, até comentei depois com o Wesley, falei, ó, uma oportunidade a gente fazer uma roda de prosa para conhecer as histórias de cada um. Porque tem muitos sucessores aqui. Tem? Empresas familiares, né? Laticínios familiares. E como é rica a história de vocês. E é isso impulsiona, isso inspira. E é isso que a gente tem que fazer na nossa caminhada, na nossa jornada, inspirar outros a cada dia. Eu sei quanto para cada um de vocês é difícil parar o negócio e vir para sentar aqui. E o quanto, às vezes, vocês ficam pensando, nossa, mas eu estou aqui, mas tinha tanta coisa para fazer lá na empresa. Porque o operacional agarra a gente, né? E sufoca muitas vezes. A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas quem sou eu para vir falar de gestão? Quem sou eu para estar aqui na frente, por ter sido convidada pela Josi e o Wesley, por esse ano a gente ter se encontrado, os nossos propósitos terem se encontrado, e eu acredito muito que tem uma força maior para isso. Eu tenho 48 anos, eu sou pedagoga de formação. Hoje, atualmente, eu sou consultora do Sebrae Minas, e eu atuo em 3 frentes como consultora, na área de educação empreendedora, na área de suporte empresarial e na área de desenvolvimento econômico. Por que eu atuo nessas 3 frentes? Porque a minha jornada profissional me fez permear por esses 3 caminhos. Quando fez aquela apresentação ali, é exatamente sobre o que eu acredito. Porque, na minha trajetória, eu trabalhei com grandes empresas, pequenas, médias, micro, e nessa jornada eu pude entender o quanto líderes e gestores vivem, muitas vezes, um caos operacional. E quando eu ia para dentro de empresa e eu vivenciava isso, aquilo me dava uma angústia, que eu falei, meu Deus, a gente precisa criar estratégias e formas de tirar essas pessoas desse caos operacional. Como fazer isso? Então, é sobre isso, sobre essa clareza que eu venho falar um pouquinho para vocês aqui. O Summit tem esse propósito de trazer um pouco de prática para vocês. A ideia é que eu traga, sim, a minha experiência, a minha prática, mas que vocês levem isso para dentro da empresa de vocês. Como é que vocês podem sair daqui hoje e amanhã já começar a aplicar no negócio de vocês algo simples? Ou que insights vocês podem ter aqui hoje que vão fazer que vocês mudem um comportamento a partir de amanhã? Amanhã é sábado, né? Então, segunda-feira. Mas eu sei que tem gente que vai trabalhar amanhã, né? Não para não, né, gente? A vida do empreendedor e do empresário é assim. E, além disso, né, eu sou especialista em maturidade de gestão, sou mentora de empresários, tenho mais de 20 anos em empresas, gestão públicas e consultoria, isso eu já contei. E, nessa minha trajetória, uma das coisas que fez muita diferença, e eu vou contar uma história para vocês que aconteceu há 20 anos atrás, mais um pouco, tá, gente? Eu tenho 48 anos, eu comecei nova mesmo. E eu pude estar junto com empresários do setor de confecções. Quem aqui não é de Muriaé? Eu prefiro perguntar quem não é. Bastante gente. Eu não sei se vocês conhecem a história da nossa cidade, mas aqui é um polo de moda. Aqui, o forte aqui é a indústria de confecção. Hoje, essa realidade mudou um pouco, né? A gente tem outros pontos fortes, mas a indústria de confecção sempre foi algo muito forte. Há 20 anos atrás, foi assim que aconteceu. E eu vivi uma experiência que foi ambiência. Vocês acreditam que ambiência é igual a influência? Que o lugar onde a gente está inserido, ele tem o poder de nos esticar? Vocês acreditam nisso?
Sim ou não, gente? Vamos pensar que nós somos como elásticos. Sabe aqueles elásticos de dinheiro, assim, que eles ficam mais enrugadinhos? Nós somos como elásticos. Cada um aqui tem suas mentes criativas, tem suas ideias, tem suas ambições, tem também seus traumas, suas histórias. E quando a gente se junta, a gente tem o poder de expandir, porque a gente expande no ambiente que a gente está inserido, conhecendo outras pessoas. É o poder da ambiência que influencia as nossas ações e os nossos resultados. Quando eu converso com um que está lá em Ipanema, e que ele age dessa forma, que ele começou pequenininho, que ele cresceu em 10 anos, o que ele fez para crescer? Qual o comportamento, qual a habilidade que ele precisou desenvolver no decorrer da caminhada dele para ele poder crescer dessa forma? E eu vivi isso no setor de confecções. Há 20 anos atrás, um grupo de empresários aqui da cidade viu várias oportunidades de crescimento. As indústrias aqui começaram, história familiar, né? A mulher na máquina costurando, o marido pegava as peças que eram confeccionadas e saía para vender em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, embora, para os grandes centros. E aí, eu fui vendo aquele crescimento daquela empresa, que era só os dois, e, de repente, eles tinham um funcionário, aí depois 2. Fui vivenciando essa experiência junto com eles, porque eles começaram a ver que estava difícil caminhar sozinho. Eu não sei, estou começando aqui com a experiência que eu tenho, com o que eu sei fazer, com o meu dom, minha habilidade, meu talento, mas como é que eu cresço? Eu posso até crescer sozinho. Muitas pessoas caminham sozinhas, mas vai bater muita cabeça, vai até chegar onde quer, mas ele vai chegar todo despencado e desgrenhado. E quando a gente se une, é muito mais fácil a gente chegar junto. Por quê? Porque a ambiência é igual a influência. A gente unido aqui, um tem o poder de esticar o outro. Quando um se movimenta, o outro vira e fala, opa, olha, já tive uma auditoria lá com o pessoal do Grupo Equilíbrio, e eles já puderam identificar XYZ. Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque no caos operacional da minha empresa, eu nem paro para pensar isso, porque eu não tenho nem tempo de sentar para assistir uma palestra, não tenho tempo de bater um papo com um outro empresário do setor de laticínio. Não tem tempo, porque é muita coisa para fazer. A gente repete isso todo dia, né? Nossa, estou na correria. Quem fala isso todo dia, gente? Estou na correria. A gente repete o tempo inteiro. Só estou correndo, só vivo correndo. Isso é uma loucura. E a gente precisa parar. Esse grupo de empresários se reuniu e eles falaram, bom, a gente quer crescer, a gente quer expandir. E tinha uma dificuldade muito grande aqui em Muriaé, que eu não sei se é a dificuldade de vocês hoje. Mão de obra qualificada. Falei grego aí. Vocês não têm esse problema, né, gente? Só aqui, né? É aí? Cada dia mais difícil, né? Só falta isso, né? Bom, eu trabalho com educação empreendedora também nas escolas e é uma das coisas que o Sebrae tem levado hoje para o estado de Minas. Por quê? 80% dos alunos que saem hoje do ensino médio, eles vão para o mercado de trabalho. E aí, quando eles chegam na empresa de vocês, o que eles sabem fazer? Nada. Vocês têm que parar e ensinar, não é? Aí você ensina 3 meses, e aí, não deu não, manda embora. O que isso gera de custo para a empresa de vocês? Doideira, né? Bom, já estamos trabalhando em prol disso, tá? E aí, esse grupo de empresários se reuniu, identificaram, eu preciso, né? A gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver, a gente quer crescer as nossas empresas, mas a gente precisa estar junto, a gente precisa criar essa ambiência. A gente precisa unir forças para poder ir na gestão pública, ir lá bater lá nos gestores, falar, olha aqui, preciso de um centro de treinamento aqui para qualificar a nossa mão de obra. A gente não tem isso aqui na cidade. Olha aqui, eu preciso me unir com outros empresários para eu poder comprar mais barato de fornecedores. E eles começaram a se movimentar. Gente, e naquele período eu fui vendo uma empresa que tinha crescer para 30, para 40, para 50, para 70 funcionários. Ambiência igual a influência. Eles começaram a crescer e prosperar. Mas uma das coisas que ainda eu via e assistia muito estavam crescendo no caos, na loucura, sem estratégia, mas porque estava um boom, tinham ali, né, as oportunidades, opa, estou crescendo, está tendo um boom aqui, eu vou, mas sem estratégia,
sem foco, sem clareza. Isso eu quero que vocês saiam daqui muito forte. Quero que vocês saiam daqui hoje com clareza. Clareza do quão importante é vocês serem gestores, de fato, da empresa de vocês. Opa! E não está passando. Cadê o... Acho que está desligado aqui, não. Deu? Ah, beleza. Então, é isso que a gente vai falar, gestão que gera resultado, como ter uma indústria lucrativa e sustentável. Porque eu acredito que, quando a gente faz a gestão, a gente consegue ter uma indústria que realmente seja lucrativa, seja sustentável e traga liberdade para vocês. Porque aí tem hora que a gente fica num caos operacional, que é uma prisão. Mas a gente tem o peso do setor. A gente tem os desafios, que eu sei que não são poucos. E na indústria láctea, mais ainda. Né? A gente acabou de ouvir aí sobre a reforma, e dá até um medo, né, gente? A gente assusta. Mas não tenham medo, não. Preparem-se para isso, como o Josi e o Wesley falaram. Né? Vocês estão aqui exatamente para isso, porque vocês já tomaram a decisão e fizeram escolhas. Eu quero aprender, eu quero chegar lá na frente, não preciso caminhar sozinho. As mudanças vão acontecer, mas como é que eu chego? Como eu me preparo para essas mudanças que vão acontecer? Na pandemia, todo mundo estava preparado para viver? Passamos por ela, né? Sobrevivemos, muitos quebraram, mas muitos alavancaram. Enquanto uns choraram, outros realmente ganharam muito dinheiro. A gente sabe disso. E a indústria de vocês é algo muito rico, porque talvez vocês nunca pararam para pensar nisso. Eu estava ali, antes de começar, conversando, e aí os empresários falando comigo, a gente, no dia a dia, a gente não para pensar sobre isso. Mas vocês têm noção que vocês estão todo dia na mesa dos brasileiros, gente? Na mesa das pessoas. Ai de nós se não tivesse um queijinho, uma manteiga, um iogurte, um leitinho para tomar. Vocês fazem parte da vida das pessoas, diariamente. Diariamente. E vocês têm o poder de transformar a vida das pessoas também. Quantos empregos diretos e indiretos vocês geram? Quantos? Já pararam para pensar? Tem tempo para pensar isso ou não? Mas agora vocês estão tendo. Então, vão refletir sobre isso. Tá? A indústria láctea movimenta muitos empregos diretos e indiretos. Movimenta o agronegócio. Cada vez mais. Movimenta uma economia de um município, de um estado, de um país. Olha o quão poderoso é o trabalho de cada um de vocês. Então, quando a gente fala de números, de reforma, do que mudou, o que está mudando, eu preciso primeiro olhar, enquanto líder, que eu tenho um papel de transformar vidas. Vocês têm um papel de transformar vidas, cada um de nós. Porque somos empreendedores. E empreendedor transforma vidas. Primeiro a nossa. Depois a gente transforma de todo mundo que está ao nosso redor. E principalmente do ambiente onde a gente está inserido. Estou falando grego para vocês? Está todo mundo olhando para mim? Está tranquilo, né? Então, vamos lá. Além disso, a gente tem alguns desafios, né? Que são atuais aí. Custos altíssimos. É desafios para vocês aí? Sim ou não? Custos altos, flutuação de preços, dificuldade de controlar a margem. Ainda mais agora com a nova reforma, né? O quão difícil. E pouca previsibilidade, além das exigências fiscais. Então, cada vez os desafios vão chegando. E como é que eu lido com esses desafios? Ainda, né? Aumento de custo de insumo, a pressão competitiva. Existe isso aqui, gente? Existe isso no meio de vocês? Pressão competitiva? Cada vez mais a gente pensando, né, em inovar, em criar, como que eu vou gerir essa concorrência? Alto consumo de energia é outro problema? É? Sim ou não? Sim. Margens reduzidas. Sim, sim, sim. Pois é, e aí a gente chega no seguinte ponto. Com isso tudo acontecendo, eu aqui na praça dando milho aos pombos. Brincadeira. Na verdade, a gente está trabalhando mais. A sensação é essa,
que cada dia a gente trabalha mais? Vai aparecendo coisa, inovação, porque é essa sensação que a gente vive. Eu trabalho demais da conta, gente. Eu vivo correndo. É a realidade, não é a sensação, não é a realidade aqui. Ó. Trabalha mais. Mas trabalhar mais é igual a lucrar mais? Vocês estão trabalhando mais, vocês estão ganhando mais? Quem dera, né? Porque é diferente de lucrar mais. Trabalhar mais é diferente de lucrar mais. Vamos entender sobre isso. Faturamento alto é diferente de lucro real. Então, por exemplo, uma empresa e uma indústria que fatura 1 milhão por mês. E aí ela tem uma margem de lucro, ela tem um lucro ali de 4%. E uma empresa que lucra 600 mil por mês e tem uma margem de lucro de 12%. Então, faturamento significa que é igual a lucro? Lógico que não. Você pode faturar muito, mas a sua margem, ó. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Quando a gente vive no caos operacional, a gente não para refletir, porque a gente tem clareza dos números, dos dados. Por isso que é tão importante a gestão. E aí, a gente tem problemas comuns dentro da empresa da gente. Mas eu acho que na empresa de vocês, não. É só de outras que eu já vivi, tá? Retrabalho, desperdício, perdas não medidas. Isso não acontece aqui, né? Sim ou não? Acontece? Ah, que bom. É isso aí, a gente precisa reconhecer. A gente só muda quando a gente tem conhecimento, reconhece, e aí a gente faz algo para mudar. Por isso que vocês estão nesse ambiente aqui. E aí, a gente tem 3 gargalos que acontecem muito forte aí dentro das empresas, que é o que eu percebo, eu vejo acontecer. Falta de indicadores. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Já ouviram essa frase? Se vocês têm que sair daqui e ir para São Paulo e não conhecem a estrada, vocês vão colocar ali no Waze, né? Que é um aplicativo, que ele vai te levar até lá. Ele vai te levar muito mais rápido. Você consegue ir sem? Até consegue, que antigamente não tinha, né? A gente consegue, mas às vezes vai demorar mais, vai cair dentro de uma favela, vai viver vários caos ali. Mas se eu tiver um indicador, eu vou muito mais rápido, vou muito mais fácil, não é verdade? Então, isso é um gargalo que acontece hoje dentro das empresas. Falta de indicadores. Outro gargalo, quero que vocês já vão refletindo sobre isso, que daqui a pouco tem uma atividade para vocês fazerem aí. Hein? Mix de produtos em análise de margem. Todo mundo tem esteira de produtos aqui, né? Um mix. Tem aqueles que são os produtos que mais vendem, e aí vocês têm que analisar qual é a margem desses produtos, senão vocês estão trabalhando muito e ganhando pouco. Tem que analisar a estratégia. Outra coisa, estoque descontrolado. E isso tudo gera um impacto enorme para dentro da empresa. Um caixa drenado, e olha quanto a gente falou de caixa aqui. Wesley e Josi, quanto falaram de caixa? Da importância de vocês terem um caixa. Comecem a observar esse movimento que está acontecendo na empresa de vocês, para que vocês comecem já a agir, a entrar em ação, para mudar. Caixa drenado, desperdício e atraso de entrega. Isso são os impactos que são causados por conta desses gargalos. E, como eu falei, nem tudo que vende dá lucro. E aí, eu vou trazer algumas ferramentas para vocês, porque tem forma de mudar? Tem. Como que a gente enxerga isso? Não foi criado um aplicativo aí para levar a gente daqui a São Paulo, sem precisar cair em buraco, em favela e tudo mais, e muito mais rápido? A mesma coisa. Ferramentas servem para nos ajudar, para aumentar a nossa produtividade. Quando a gente fala de planejamento tributário, planejamento da empresa, hoje é dia 14 de novembro. Quem já parou aí para fazer o planejamento do ano que vem? Quem, gente? Levanta a mão. Quem já parou? Ninguém? Parem para olhar sobre isso. Está na hora. Agora é a hora. Planejar. Planejar. A gente precisa parar para fazer isso, senão vocês vão continuar andando em volta do rabo. Igual síndrome do rabo do cachorro, já ouviram falar? Que a gente fica rodando em volta do rabo o tempo inteiro. É assim que muitas vezes eu vejo acontecer dentro de empresas. E aí tem uma ferramenta que é chamada custo, volume e lucro, que é CVL. Vocês conhecem essa ferramenta? Não? Anotem aí para vocês olharem para isso. A Josi, Wesley, vocês trabalham com essa ferramenta aí?
já com as empresas? Ainda não, né? É uma ferramenta que ajuda vocês a analisarem. São continhas básicas ali que ajudam vocês a analisarem. Qual é a margem de contribuição em cada produto que eu tenho? Então, eu tenho uma esteira hoje com 10 produtos. O meu mix ali de produtos, né? Mas o meu produto estrela é o queijo mussarela. Então, aquele produto estrela, qual é a margem de contribuição que ele me dá? É o estrela por quê? É o que mais vende, né? Então, qual é a margem que ele me traz? Eu preciso saber. Eu pego a minha esteira e eu vou analisar cada um. Qual que é a margem que me dá cada produto desse? É 4%, é 5%, é 10%? Não sei, vocês vão olhar. Qual que é o ponto de equilíbrio? Então, ele ajuda a olhar vocês. Ó, dentro dos meus custos variáveis, invariáveis da empresa, qual vai ser meu ponto de equilíbrio? E quais são os produtos que sustentam o meu resultado? Eu sei que aquele eu vendo muito, mas a minha margem é pequena. Como é que eu transformo isso? Como é que eu mudo essa situação? Resultado que a gente vai ter? Decisões baseadas em dados. Lembra da palavrinha que eu falei no início? Clareza? Quando eu tenho clareza, aí sim traz liberdade para a gente. Por isso que planejamento traz clareza e liberdade para cada um de vocês. E eu vou falar do básico. Quando a gente planeja a nossa semana, que você sabe exatamente o que você tem que fazer, você não fica apagando incêndio todo dia. Você sabe exatamente o que você tem que fazer, os horários que você tem que cumprir. Você não chega atrasado nos lugares, você cumpre, faz aquilo que é prioritário, começa a enxergar prioridades, que às vezes a gente nem enxerga, começa só a apagar incêndio. Outras duas ferramentas que eu trouxe aqui, eu não vou aprofundar, porque não dá tempo, tá? Gostaria, mas eu quero passar vários pontos aqui com vocês, mas estou trazendo só para vocês conhecerem, talvez vocês já conheçam, já tenham ouvido falar. E aqui são duas ferramentas interessantíssimas da área de gestão, que a gente traz, que é o PDCA, que ajuda a gente no planejamento, que é ali, ó, eu planejo, eu identifico os meus problemas, eu testo as possíveis soluções, eu estudo os resultados, eu ajo. Então, isso aqui é um ciclo diário e semanal para gestores. Tá? E a matriz SWOT, que ajuda a gente a eliminar desperdício, ajuda a gente a trazer foco para o que realmente importa. Tá? Na SWOT, a gente olha para as forças da empresa. Então, agora, por exemplo, uma dica para vocês. Agora, tirem um dia. Um dia, agora no mês de novembro, ou em dezembro, início de dezembro, parem e analisem quais são as minhas forças da empresa hoje. Quais foram as fraquezas? O que aconteceu? O que enfraqueceu? Quais são as oportunidades que eu tenho? E as ameaças que podem surgir. Geralmente, a gente faz o seguinte, as oportunidades, as ameaças, é tudo que vem do lado externo. E força e fraqueza é o que está dentro. Tá? E aí, eu quero que vocês pensem nesse mix de produto de vocês. Então, olha lá, ó, eu tenho um produto estrela. O que é o produto estrela de vocês? Vamos ver se vocês aprenderam aí. Que mais vende, tem um alto volume e uma alta margem. Exatamente. Alto volume é o queridinho. Isso aí. Então, vocês já estão identificando, vocês já sabem. Vocês têm clareza disso, né? E o produto vilão? Qual que é o produto vilão? É aquele que te traz muito esforço e pouco resultado. Vocês têm? E muita por reação? Passa raiva com o cliente o dia inteiro. Tem, não tem? Já identificaram? Então, analisem isso aqui, tá? Esse mix de produtos é importantíssimo vocês terem. Esse gráfico aqui, levem para vocês já fazerem o exercício. Também não vou aprofundar, estou passando para trazer insights. E eu quero desafiar vocês a olharem para essa esteira com esse olhar, tá? Quem que é? E reduzir o produto vilão e elevar o produto estrela. Como que eu vou fazer isso, Cíntia? É fácil chegar aí na frente e falar isso, né? Não, não é fácil, não. Mas com estratégia, parando para pensar, conversando com pessoas, estando num ambiente de conhecimento e de crescimento. É isso que faz com que a gente encontre alternativas para mudar a situação que a gente está. Ou senão a gente fica no vitimismo. Está ruim mesmo, a reforma veio, eu faço parte de um sistema, eu estou num país. Fazemos. E aí? O que a gente faz com isso? Vamos fazer do limão a limonada? Né? Eu faço parte de um sistema, nós fazemos. A gente concorda com esse sistema? Não. Mas nós não estamos aqui. Vamos construir a nossa liberdade para um dia a gente poder não fazer parte desse sistema mais, se for o caso. Mas, enquanto a gente está, a gente tem que seguir a regra. A regra do jogo é clara. Transformação digital.
ela chega para quê? Para acabar com a vida da gente? Às vezes dá, né? Dá um medo. Eu falo assim, Jesus, é tanta coisa. Agora, eu te escuto tanto falar isso. Agora acabaram os empregos. As pessoas agora não vão... A inteligência artificial, o digital está chegando para derrubar os empregos. Não existe isso, né, gente? Claro que não. Vamos usar o que a gente tem de melhor a nosso favor. Então, como é que vocês têm usado essa transformação digital no negócio de vocês? Gestão digital é o que transforma informação em decisão. Quando eu tenho clareza do meu cenário, eu consigo tomar decisões inteligentes. Concordam? Eu tenho que ter clareza. E a digitalização, ela separa a gestão tradicional, a que era antes, que era tudo no papel, e ainda tem empresa que trabalha dessa forma até hoje. É verdade. Eu conto esse processo, porque eu ando do pequenininho até o grande. Tem gente que até hoje está no papel. E que, às vezes, vai chegando devagarzinho ali numa planilha. Eu falo que planilha é foto. ERP, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é filme. Vocês têm que pensar sempre nisso também. Tá? Quem está só em planilha, eu acredito que vocês já não estão nessa fase mais, né? Mas é isso. Então, a gente tem dados em tempo real, a gente tem menos erros manuais, a gente tem rapidez na decisão. Né? Se hoje um produto de vocês, por exemplo, eu não entendo muito profundamente a questão do setor, mas me explica, por exemplo, vocês colocam um leite lá para pasteurizar. Vocês têm um processo. Se um trabalho a digitalização ela traz para vocês um dado mais rápido, vocês conseguem diminuir algum risco que vocês possam ter de estragar esse leite, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? A automação não ajuda vocês nisso? Então, é importante. A transformação digital é importante para o setor de vocês? Faz com que vocês tomem decisões mais rápidas, assertivas e diminui os custos, os riscos de vocês. E a gente tem algumas ferramentas para ajudar. Ó. Trouxe aqui o dashboard e automação, que ajuda muito vocês a terem essa clareza no formato digital. Aí vem o sistema de software de gestão. Eu vi aqui, tem um amigo nosso ali que trabalha com gestão de sistema de gestão, ERP, né? E aí, depois ele pode até conversar ali, né? Essa é a importância do network, a gente conhecendo o trabalho de cada um, como pode nos ajudar. E a gente fala, né, que o ERP, o que faz um ERP, que é esse sistema de gestão, de software de gestão? Ele traz rastreabilidade. Ele olha para as nossas vendas, ele olha para o nosso financeiro, faz o controle da nossa produção, mostra para a gente um estoque inteligente. Eu não falei lá atrás, no início lá da palestra, do problema do estoque descontrolado, que é um dos gargalos. O RP traz isso para a gente, dados. E sem ele, o que acontece? Eu fico tomando decisões naquilo que eu acho. Eu acho, deixa eu olhar aqui meu estoque. Não, eu acho que está bom. Não, eu acho que a gente pode comprar mais. Atraso. Retrabalho. E é isso que acontece. E isso gera um caos operacional. E eu não falo, gente, quando eu estou falando de operacional, toda hora aqui repetindo, quero que vocês entendam uma coisa. Nós que somos, eu também sou empreendedora, empresária, eu presto serviço para o Sebrae, eu tenho minha empresa. Tenho 2 empresas hoje. E eu tenho que gerir isso também. Mas quando a gente fala do operacional, vou dar um exemplo simples para vocês e prático. Tem coisa que a gente precisa estar na operação, sim. Eu estou aqui na operação. Um dos produtos da minha esteira, do meu mix de produtos, são palestras. Eu dou palestras. Mas eu preparo os meus slides? Não. Eu delego essa função, porque eu não tenho tempo de parar para ficar fazendo isso. Eu preparo a minha palestra, o tema, os tópicos, e eu mando para uma equipe que vai fazer isso para mim. Isso é a gente começar a pensar de forma inteligente. Qual é a operação? Mas eu estou aqui na operação. Isso aqui eu tenho que fazer. Não tem ninguém para fazer isso aqui para mim. Mas o fazer o slide, eu posso pedir alguém? Claro. Então, o que vocês podem delegar? O que pode sair da mão de vocês e o que não pode? Contato, às vezes, com o cliente. Às vezes, a gente deixa o principal, porque eu vejo hoje empresário, gente, indo para chão de fábrica. Não, porque se eu não for lá e ver a embalagem, como é que está embalando aquilo outro, não vai sair igual.
E fica ali 3, 4 horas, às vezes, dentro desse processo. E está deixando de olhar para outra coisa. O outro está até tampando a cara aqui. Estou falando com vocês, não, né? Mas é isso. Então, eu quero instigar você. Eu estou aqui para cutucar. Sou a vilã aqui da história, tá? Mas a ideia é fazer vocês refletirem sobre a importância do papel de vocês. Lembra do que eu falei. Vocês estão aqui nesse mundo para transformar vidas. Vocês têm um papel fundamental. Quantas famílias hoje vocês geram emprego para essas famílias e transformam a vida delas? De forma direta e os indiretos. Quantas pessoas? Vocês estão na mesa do brasileiro todos os dias. Olha quantas vidas vocês transformam. Então, se eu não olhar para a minha gestão, daqui a um dia eu não estou aguentando, porque a gente vai envelhecendo. A gente não aguenta fazer mais as coisas que fazia há 10 anos atrás, há 5. As coisas vão mudando. Então, eu preciso mudar também a minha mentalidade. E a gente entra na parte da mentalidade. Falamos de ferramentas, falamos de estratégia. Quem aqui se sente empreendedor? Vou perguntar primeiro. Quem se sente empreendedor? Acha que é empreendedor? Levanta a mão. Quem se acha empresário? E o resto acha o quê? Porque não tem um monte de gente que levantou. O resto é o quê? Comerciante? Tá ótimo. Entendi. Mais ou menos eu entendi. Tá. Mas olha só, na verdade, vocês são empreendedores e empresários. Vocês são as duas coisas. Mas qual que é a diferença de um para o outro? Sabe me dizer? O que o empreendedor faz? Fala aí, você estava falando... Não? Não, fala do seu jeito que você estava falando aí, vai. Não sei como falar. Quem quer falar? Quem me ajuda aí, gente? Esqueci essa parte. Ué, pode ser. Não tem certo e errado, tem o que é para cada um. É para você? O que quer crescer mais, o empreendedor? É o empreendedor, o que quer crescer mais. Ok, vocês concordam? Ok. E o empresário é quem? Que delega. Mais o quê? Mais o quê que vocês acham? Perfeito. Que bom que vocês estão conseguindo enxergar essa diferença. E é mais ou menos isso mesmo. O empreendedor é aquele que tem aquele fogo, que tem ideia, que quer inovar. Nossa, conversei com não sei quem, vamos montar um novo produto. Já estou tentando aqui, vamos montar um outro negócio. Empreendedor é esse. Quantos vocês conhecem do ambiente de vocês, que às vezes tem 10 tipos de negócio diferentes? Esse é o empreendedor, tá? É aquele que tem fogo. Ele tem ideia, ele tem visão, ele sabe que ele está correndo risco, mas ele vai si mesmo, ele é corajoso. E aí a gente tem o empresário, que é aquele que vai pensar no processo, é aquele que tem controle, é aquele que olha para o caixa dele. E qual que é a nossa meta aqui? Hoje, quero que vocês saiam daqui. Pensando, mudando a mentalidade de vocês, já entendendo que vocês precisam ser os dois. Vocês têm que ser aquele que inova, que tem ideias novas, que são criativos, que buscam sempre melhorar, crescer, estar nesse ambiente de crescimento. Isso é fundamental. É isso que vai fazer vocês se esticarem. Mas vocês têm que pensar nos processos da empresa, no caixa da empresa, no controle da empresa. Um problema, eu estava falando com vocês, como eu estou andando aí o estado de Minas, eu estou atendendo 24 escolas no estado que estão com a metodologia do Sebrae. E uma coisa que a gente tem visto, por que isso foi, né, para dentro das escolas, a educação empreendedora? Pelo fato das empresas estarem com dificuldade hoje de ter funcionário. Não tem mão de obra qualificada. E a grande parte das pessoas estão nas escolas públicas. É uma realidade ainda do nosso país. E aí, a gente se depara, muitas vezes, com o empresário falando o seguinte: eu recebo todos os dias, porque eu conheço bastante gente, atuei com bastante empresas, todos os dias. Cíntia, estou precisando de funcionário X. Você tem alguém para me indicar? Você conhece alguém? Ana, como é que eu faço esse processo? Gente, é todo dia, sem brincadeira.
E eu pergunto para vocês aqui, quem de vocês, dentro da empresa de vocês, aí, de cada um, tem um banco de talentos na empresa de vocês? Alguém tem? Não. Tem? Aqui, tem um banco. Como é que funciona seu banco de talentos? Você que vai falar para a gente. Obrigado. A gente recebe constantemente, porque a gente não entende o processo seletivo como uma coisa eventual, é uma coisa constante. Né? Eu sou da área de tecnologia, desenvolvo sistemas, software para laticínios, e a gente constantemente está com o processo aberto. Então, a gente recebe os currículos, temos uma psicóloga que faz uma análise comportamental com essa pessoa passou na análise comportamental, a gente convida a pessoa para discutir comigo, com outro sócio aqui, sobre as potencialidades, capacidades dela. Né? A gente faz isso normalmente um bimestre, uma leva de pessoas. Entenderam? Eu não precisei falar, ele falou. Isso faz parte da gestão de vocês. Vocês têm problema com funcionário, não tem? Vocês não estão todo dia nessa luta? E vocês estão na mão das pessoas? Vocês estão na mão das pessoas. Por quê? Na hora que eu preciso, estou desesperado, a gente não sabe, como lá na pandemia aconteceu uma pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não tem bola de cristal. Hoje, um funcionário que está com vocês há 10 anos, ele pode virar amanhã e falar, estou indo embora. E aí? Morri. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais aquela pessoa que era o líder, que ele fazia tudo para mim, olha, estou morta. Aí você vai procurar essa outra pessoa. E aí passou um mês da sua empresa, e as contas estão chegando, e o caixa tem que estar rodando, e eu tenho que pagar um monte de tributo. E aí, como é que faz? Não fiquem na mão. Outra dica, criem, várias dicas aí, não estou vendo ninguém anotar, hein? Depois você me conta, Josi, está todo mundo já aplicando. Outra dica, criem um banco de talentos. Coloquem um dia na semana de vocês para fazer essas entrevistas. Se vocês não têm a área de recrutamento e seleção, a área de recursos humanos, criem essa área. Ah, não dá, nossa empresa ainda é pequena. Ok, então façam vocês. Isso faz parte da gestão. Isso aí é o operacional que vocês precisam fazer. Tem operacional que vocês vão tirar da lista de prioridades e vão colocar outros, que é fundamental. Vocês não podem ficar na mão de funcionário, tá? E aí vem essa prisão, né, do operacional. Quais são os sintomas? Tudo depende de mim. Se eu não estiver na empresa, nada anda. Alguém já falou isso? Nada acontece, pessoas não vão, não posso faltar, posso tirar férias. Nossa, feriado semana que vem, não dá para emendar sexta-feira, tem que voltar. Né, porque não tem condição. Tudo depende de mim. Tem muita urgência todo dia para resolver. Faltam padrões, isso é sintoma. Faltam padrões dentro da minha empresa. Faltam processos, falta delegação. E a consequência, não sobra tempo para o estratégico. Porque não dá, todo mundo tem 24 horas. A questão é, o que é que a gente faz com as nossas 24 horas? E tem que ter tempo de dormir, de sair com a esposa, com o esposo, de cuidar do filho, da família, porque é isso que é importante. Afinal de contas, a gente trabalha para quê? Para servir, para curtir a vida, para ser feliz. Né? Para gastar o dinheiro que a gente ganha, porque senão vocês também só ganham e não gastam. Não dá. Então, a gente vive essa vida para isso. Tem que fazer sentido, gente. E quando a gente tem estratégia, a coisa começa a ficar mais leve. O servir fica mais leve. A gente não fica preso nesse caos. Não fica nessa prisão. E aí, mais uma vez, volto a falar de planejamento, visão estratégica. É o momento de vocês pararem. E isso tem que colocar na listinha de vocês. O que é que eu vou fazer nos próximos 6 meses? Então, de janeiro a julho, o que é que eu vou fazer? E nos próximos 12, nos próximos 24 meses? Eu preciso ter essa visão de negócio. Onde eu quero crescer, o que é que eu vou diminuir, o que é que eu vou retirar, o que é que não faz mais sentido. Vou criar isso, vou criar isso. Planejamento. Perguntas chaves. Vocês fazem essas perguntas para vocês mesmos, quando analisam como que a empresa de vocês andou no ano agora, né, de 2025. Como que a minha empresa andou? O que que aconteceu? Onde eu quero chegar? Onde eu cheguei e onde eu quero chegar? Minha empresa cresceu quanto?
o meu faturamento de 2024 para 2025 aumentou em 20%, 30%, 40%. Eu tenho clareza disso? Eu consigo enxergar esses dados? Para eu poder seguir uma direção, uma nova direção, criar um novo plano, montar uma nova estratégia? O quanto a gente quer crescer, precisa olhar. E aí eu trago 3 princípios para vocês, para um empresário de sucesso. O primeiro deles é venda. A Josi falou isso, importante de 90%. Eu acredito que é 100%, tá? Porque venda é prioridade. Venda é a coluna vertebral de uma empresa. Se vocês não vendem, vocês não têm empresa. Estou falando mentira? Então, venda é a coluna vertebral. É o mais importante de dentro da empresa. Se você não vende, sua empresa quebra. O seu servir fica lá embaixo. Conexão antes de conversão. Quem acredita hoje, quando a gente fala de networking, de vender, de se relacionar, venda é relacionamento. Quem não se relaciona, não faz conversão. Hoje, como que eu me destaco da minha concorrência? Qual a experiência que eu gero para o meu cliente? A gente está lidando com pessoas. A Josi falou aqui muito importante sobre isso. Mais do que ajudar vocês nos números, ela está olhando para a história de cada um. Por que vocês estão fazendo? Por que vocês querem? O que faz parte da vida e o propósito de vocês, os valores que vocês têm? Porque não vai ser passado por cima de valores que vocês têm. E eles também se conectam com pessoas que têm os mesmos valores que eles. E a gente acredita nisso também. Vocês querem vender para cliente chato que fica te perturbando o tempo inteiro, que não te paga? Vocês querem? Não quer. A gente começa também a fazer a escolha inteligente. Esse cliente eu não quero mais. Vocês já mandaram o cliente embora? Já demitiram o cliente? Oh, claro, a gente tem que demitir aquele que não faz sentido para a gente. Vale a pena só o dinheiro que chega? Não. E quando a gente tem um karma, gente, se a gente não tirar esse karma, a gente não abre porta para outros bons chegar, não. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Mas a gente faz isso com clareza. Se eu sei onde eu estou indo, o que eu quero, os valores, a minha missão, a minha visão, acabou. Eu posso falar não para quem eu quiser e que não faz sentido para a minha empresa, para a minha equipe, para o meu negócio. E ser diferente, né? Não copiar. A gente pode modelar, a gente pode se inspirar, mas copiar não. Copiar é ruim, muito ruim. Então, são 3 princípios que eu trouxe aí básicos para vocês. E não poderia, lógico, deixar de passar aqui e falar rapidamente sobre sustentabilidade. Né? A gente está falando de uma indústria láctea. A gente está falando de uma indústria de laticínio. E o quanto isso impacta. E não é sobre o impacto somente da questão ambiental, porque vai muito além. Sustentabilidade vai muito além da questão ambiental. É sobre, de fato, eficiência produtiva, sobre aproveitamento de resíduos e visão de longo prazo. Porque quando a gente tem processos sustentáveis, que é, né, o reaproveitamento de soro, a redução de perdas, a eficiência energética. A gente falou que isso era um gargalo também, né? Um desafio para vocês. O que acontece? Qual é o valor que isso traz para a gente? Redução de custo. E ainda vocês ganham na imagem da marca de vocês, da reputação da empresa de vocês. Então, é importante trabalhar sustentabilidade, vocês acreditam? Vocês já fazem isso? Já fazem esse trabalho dentro da empresa? Já pararam para olhar para isso? Já? Boa. Mais uma vez, falando aí da transformação digital e agora, de forma mais forte, a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial chega no setor de vocês hoje? Ela chega para prever demandas, ela chega para analisar perdas, ela chega para planejar rotas, ela chega para apoiar decisões gerenciais. Então, quando a gente tem esse olhar e entender o que isso está chegando e o que isso vai impactar positivamente no meu negócio, na minha gestão, que se torna estratégica. E os benefícios? O que acontece com a inteligência artificial quando a gente sabe aplicar ela dentro da minha empresa? Não, mas eu não sei como fazer isso. Então, eu vou aprender. Porque a gente não nasce sabendo. A gente tem que aprender tudo. Eu vou aprender. Isso é operacional estratégico. Eu preciso saber como que faz para colocar isso dentro da minha empresa e fazer funcionar. E os benefícios disso, eu reduzo o meu custo, eu tenho mais assertividade. E isso, gente, é pensar no futuro.
Visão de longo prazo. Isso é gestão de futuro que está acontecendo agora. Inteligência artificial. Olhem para esse lugar, tá? E eu deixo aqui para vocês uma pergunta poderosa. E eu quero saber se vocês conseguem agora, nesse momento, me responder. Quero ver quem que é o corajoso que vai me responder. Ó, o que quebraria sua empresa hoje? Deixa eu ver seu nome. Fala que vira seu crachá. Cara, crachá, Ellison. O Ellison, gente, meu melhor aluno aqui hoje. Estou adorando isso, hein? Ellison, conta pra gente aqui o que quebraria hoje sua empresa. Depois de tudo que a gente já conversou. Mudança de tributação. Uma coisa assim, vai ser... Não, só isso. Mudança de tributação quebraria a empresa dele. E aí, Wesley e Josi, quebraria mesmo? A mudança de tributação vai quebrar a empresa dele? Vocês vão deixar? Então, isso aí, ó, acabou. Essa pergunta já... Se for cliente deles, não. Você é cliente deles? Ah, se não fosse também, ia fechar agora o negócio. Tá vendo? Já estou vendendo para vocês aqui, hein? E as respostas aqui, né? Na verdade, o que quebraria? Eu até trouxe algumas respostas para vocês refletirem e pensarem se de fato faz sentido para vocês. A dependência de poucas pessoas quebraria a empresa de vocês? Sim ou não? Depender de poucas pessoas, vocês acham que quebraria? Não? Ok. Falta de indicadores. Exato, também, né? Falta de indicadores quebraria a empresa de vocês. Processos frágeis. Quebraria. E a falta de sucessão quebraria a empresa de vocês? Sim, né? Sim ou não? Alguns acham que sim, outros não. Depende muito da história de cada um, né? Isso é muito importante. E é a nossa próxima palestra aqui que vai ser falada sobre isso. Mas são perguntas, mais uma vez, é uma pergunta para que vocês possam refletir, mais uma vez. O que quebraria? Exatamente. Exatamente. Sucessão não necessariamente tem que ser dentro da família, né? E a gente vê muitas realidades dessa forma, né? Às vezes os filhos veem a luta do pai e da mãe a vida inteira falando, não quero isso para minha vida, não, né? Não tive tempo de ficar com meu pai, com a minha mãe. Eu vivi muito isso dentro do setor de confecções, que eu trabalhei com eles por mais de 15 anos, e dentro das indústrias, né? E eu escutava os filhos falando isso. Vi os filhos crescer e falando, Deus me livre, meu pai e minha mãe nunca teve tempo para mim, não tinha tempo nem de buscar gente na escola, de ir em reunião, de participar de festa, de nada. Eu não quero isso, não. Não quero fazer nada disso. Eu não quero essa empresa para mim, não. E a gente escuta isso. Escuta o contrário também, lógico, né? E aí eu vou deixar para vocês 3 ações para vocês já começarem. Pode ser agora, na hora do intervalo ali, pode ser na segunda-feira, amanhã, sábado, domingo, enfim. Crie 5 indicadores por área. Indicadores simples, tá? Vamos lá. Turnover, que é a rotatividade de funcionários dentro da empresa, é um indicador. Então, nos próximos 3 meses, eu vou analisar como é que está a rotatividade de funcionários dentro da minha empresa. Outro indicador, faturamento. Quanto foi meu faturamento em cada mês nos últimos 3 meses, né? Enfim. Depois, classifiquem, a outra ação, classifiquem os produtos estrela e vilão. Quais são os meus produtos estrela, quais são os meus vilões, que vocês já entenderam, né? E o terceiro, definir um plano trimestral simples. Né? É difícil eu planejar a longo prazo, é difícil para mim fazer isso, então pega 3 meses. Pega 3 meses. Faça um plano para esses 3 meses, quais são as ações que vocês podem implementar agora. Bater uma meta, exatamente. Colocar essa meta, participar a equipe de vocês, que vocês têm uma meta, que isso é importante. Se eles não sabem, eles não vão correr atrás, não vão buscar. Né? E o tripé do empresário de sucesso é aquele que tem visão, é aquele que tem coragem, é aquele que tem competência. A visão mostra o caminho para um futuro claro. A coragem te faz tirar o plano do papel. E a competência garante que o seu sonho não vire caos. Porque sem competência, você fica aquele corajoso despreparado. E quando a gente não tem preparo, a gente não dá conta. E aí eu deixo para vocês 2 frases, né? Essa aqui, que eu achei muito interessante, ó, o leite vira valor com processo. E o empresário também. Estou falando a verdade ou mentira? Então, o processo, ele padroniza, ele faz a gente escalar, ele protege a nossa margem. E a gestão, ela transforma
o trabalho em resultado. E aí eu quero deixar essa última mensagem que é: você só tem uma vida. E começa a viver a segunda quando descobre que só tem uma só. Por que eu estou falando isso? Porque cada um de nós nasceu com dons e talentos que foi dado por Deus, né, para cada um de nós. Cada um aqui talvez tenha a sua história de sucessão, que está cumprindo, e cada um tem os seus sonhos, suas habilidades, seus desejos, suas ambições. E nós somos responsáveis por deixar um legado por onde a gente passa. Qual é o legado que vocês querem deixar? Nós só temos uma vida. E a gente só começa a viver a segunda quando a gente descobre que a gente só tem uma. Muito obrigado e espero ter contribuído um pouquinho na vida de cada um de vocês, que esse é o meu papel, essa é a minha missão. Um grande abraço.